Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Tava esperando a Mari Barata, né? Aí chega esse cara bonito aqui para trazer todos os detalhes para você aqui no canal Ave Mais, que é uma parceria com o aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você baixa no seu celular, tem tempo real das partidas, campeonatos, jogos, jogadores. Todas as informações você vai lá no aplicativo 365 Scores, que é um parceiro aqui do canal Ave Mais. Eu conto. Você quer baixar? O link está na descrição desse vídeo. Você clica aqui embaixo, tem o link, você baixa, fica na palma da sua mão no seu celular com todos os detalhes. Se você se cadastrar como vascaíno, rapaz, até as notícias do Vasco tem lá no aplicativo 365 Scores. E eu tô chegando na segunda-feira para falar muito sobre o Vasco. Lembrar mais uma vez, lá no canal Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã, eu trago todos os detalhes do noticiário. Mas aqui eu vou bater um papo com vocês em relação a Marquinhos Gabriel. Será que já há um Marquinhos Gabriel dependência? Até porque praticamente é o único meia que o Vasco tem no elenco. Tem alguns jogadores da base ali que podem fazer essa função, casos de Laranjeira, MT que ainda está se fortalecendo em relação ao problema na lombar que ele tem para poder voltar aos campos, e eu acho que até seja o melhor jogador para essa posição para substituir Marquinhos Gabriel. Ontem o técnico Marcelo Cabo colocou ali o Morato, jogador que já fez essa função em algumas partidas em algumas equipes, mas não é um jogador talhado para essa posição, e escalou o Léo Jabbar por um lado, o Gabriel Peck no outro e o Germancano lá na frente. Mas o Vasco precisa sim ir ao mercado e buscar um meia, porque a questão do Marquinhos Gabriel é muito complicado. É um jogador que nos últimos anos também vem convivendo com essa questão de lesão, ficar muito tempo parado, outros jogos sim, outros jogos não, e hoje no Vasco é um jogador, eu nem digo que é o grande jogador assim, mas é um jogador hoje fundamental, porque ser o único jogador que joga nessa posição de meia, e o Vasco precisa ter outro jogador para essa posição. Os meninos da base podem ser opções, mas não acho que tem que ser esses jogadores o substituto direto de Marquinhos Gabriel, e por isso que o Vasco tem que ir ao mercado. Eu vou trazer até detalhes em relação ao Carlinhos lá no Bom Dia Gigante, mas é um jogador que praticamente está fora do Vasco. O Vasco não deve mais contar com o Carlinhos para o restante da temporada. E por isso eu acho que o Vasco tem que ir sim ao mercado. E aí a gente fica se perguntando qual seria esse jogador que o Vasco poderia contratar em relação a essa posição. É muito complicado porque a questão do meia, a gente sabe que no futebol brasileiro está bem escasso essa situação. Até mesmo na seleção brasileira a gente não tem um grande meia assim. O Vasco poderia contratar jogador com a questão do seguinte: a questão financeira é complicada, já que o Vasco não tem tanto dinheiro assim, e aí chama atenção em relação aos jogadores que estão, por exemplo, colocados ali à parte, treinando à parte, casos principalmente de Neto Borges, Henrique, Marcos Júnior, o Erle e o próprio Lucas Santos. Eu não estou colocando que os jogadores podem ser reintegrados, não é isso, só que eu acho que o Vasco está esperando o contrato de pelo menos 2 a 3 jogadores ali se encerrar, ou então o Vasco conseguir a negociação desses atletas para abrir uma brecha em relação à folha salarial, e aí sim o Vasco possa contratar. O Vasco trata isso com muita tranquilidade, até porque a Série B do Campeonato Brasileiro vai demorar aí mais 2 semanas aí para começar, vai ser em sábado agora o outro primeiro jogo do Vasco contra o Operário. O Vasco tem uma tranquilidade em relação à contratação, mas a gente fica um pouco preocupado, porque é um jogador, Marquinhos Gabriel, um jogador hoje importante no Vasco, um jogador praticamente único no elenco, e a gente sabe que em 2020 a gente viveu isso com o Martim Benítez. O Martim Benítez também era o único jogador que jogava naquela posição, e o Vasco ficou muito dependente dele. Então, para isso, o Vasco tem que sim ao mercado buscar um jogador para o meio campo para criar as jogadas ofensivas. A gente chama atenção também a questão do Germancano, que ontem, mais uma vez, fez o gol da vitória, Vasco 1-0 para cima do Botafogo, marcou o seu 31º gol com a camisa do Vasco, batendo todos os recordes, chegando ali como segundo jogador, próximo do segundo jogador com o maior número de gols na história do Vasco estrangeiro, está a 6 gols do paraguaio Parodi, que tem 37, o Germancano tem 31, e quem sabe o Germancano possa ser o segundo jogador estrangeiro com o maior número de gols. Já é o argentino com o maior número de gols da história do Vasco. Então, assim, o Germancano também não tem um substituto à altura dele. Tem ali o Thiago Reis, que o torcedor não gosta, o técnico Marcelo Cabo até inclusive falou isso na coletiva ontem, que foi um jogador muito contestado, mas quando entrou fez 3 gols. Mas a gente sabe que uma Série B de Campeonato Brasileiro, o Vasco deveria sim contratar um substituto para o Germancano. Mas principalmente,
essa questão do Marquinhos Gabriel, por conta da questão que ele não tem uma sequência de jogos, chama mais atenção para mim. É lógico que um substituto para o Germancano também é importante, mas o Germancano tem sequência de jogos. Várias vezes, dificilmente ele fica fora das partidas. O Marquinhos Gabriel não. Chama atenção, mais uma contusão, agora uma lesão muscular na coxa esquerda, que o tirou dessa partida e que provavelmente vai tirar também da final da Taça Rio. Provavelmente vai estar pronto, talvez, para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas ainda é um talvez. Então essas situações ficam ainda mais agravantes em relação ao Marquinhos Gabriel, que chama muita atenção. E aí, torcedor, o que você acha em relação a esse jogador? É preocupante? O Vasco tem que ir ao mercado? Qual jogador você colocaria hoje como uma possibilidade do Vasco contratar? Mas tem que lembrar, tem que ser um jogador adequado em relação à questão salarial e que o Vasco tem condições de trazer. Mas eu quero saber a sua opinião, o seu comentário, coloca aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, daqui a pouquinho Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos. Eu conto muito com a audiência de vocês. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, não deixe de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e, claro, compartilhar ele nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, vai ajudar demais. Tamo junto, um abraço e valeu! E amanhã a Mari Barata volta, eu prometo. Valeu, galera!